E aí pessoal, beleza? Ontem à noite eu disponibilizei essa questão aqui para o pessoal responder. Muitos responderam como errada, outros tantos também responderam como certa. Antes de formar o gabarito, vamos ler novamente a questão. Vamos ler aqui a questão. Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais e as atribuições e responsabilidades do Presidente da República, julgue o item a seguir. A norma constitucional que assegura o direito de greve aos servidores públicos tem eficácia contida, uma vez que a produção de seus efeitos depende de normas infraconstitucionais integrativas. Essa daqui foi a questão que foi disponibilizada ontem à noite. Caso você não tenha visto ela, você pode dar uma pausa, tentar procurar raciocinar e tentar responder se a questão está certa ou errada. Bom, vamos para a resposta, para o gabarito da questão. A questão está errada. Antes, eu fiz uma pergunta aqui, você vai entender minha linha de raciocínio. No caso de greve, segundo a Constituição Federal, irá configurar norma de eficácia contida? Certo ou errado? A resposta é: depende. No caso de greve, segundo a Constituição, irá configurar norma de eficácia limitada? A resposta é: depende. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque às vezes o candidato ele viu apenas uma questão sobre esse assunto e o que ele faz? Como ele não sabe que há duas possibilidades de eficácia contida e limitada em relação à greve, o primeiro que ele vê, normalmente ele já vai imaginar: então quando cair um assunto da Constituição que diz respeito à greve, então vai ser sempre norma de eficácia contida, caso a questão tenha sido contida. Ou então ele vai imaginar que seja sempre norma de eficácia limitada, porque ele viu apenas uma questão sobre o assunto e vai partir para o pressuposto. Por isso que eu fiz essa pergunta e coloquei a resposta depende. Mas com esse gabarito aqui você não vai errar mais nunca. Vamos lá. Está errado porque servidores públicos. Qual o artigo que diz sobre os servidores públicos? Artigo 37 da Constituição, inciso 7. Quando tratar de servidores públicos, será o quê? Limitada. Eficácia limitada. Artigo 37, inciso 7. E servidores públicos são o quê? Estatutários. Já em relação à norma de eficácia contida, que trata o artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição, diz respeito a quem? Aos seletistas. Ou seja, vamos ler aqui. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O artigo 9º da Constituição diz respeito a quem? Aos seletistas, ou seja, aos empregados públicos, sejam de empresas públicas ou de sociedades de economia mista. Exemplo de sociedade de economia mista é o empregado do Banco do Brasil, sociedade de economia mista. E um exemplo de empregado público, que é de empresa pública, é a Caixa Econômica. Já um exemplo de servidor estatutário é aquele que é concursado do Banco Central, que é uma autarquia. Então, artigo 9º, parágrafo 1º, trata de quem? Dos seletistas, sejam empregados públicos, concursados ou empregados privados. Os trabalhadores
que entrega o currículo, tal, faz o processo seletivo. E artigo 37 vai dizer respeito a quem? Aos servidores estatutários. Então, artigo 37, limitada. Artigo 9º, seletista. Artigo 37, servidores estatutário, limitada. Artigo 9º, parágrafo 1º, seletistas, ou seja, empregados públicos e privados, serão o quê? Norma de eficácia contida. Só nível de curiosidade. Os empregados públicos ou privados, não, melhor, os empregados públicos e os privados, se quiserem entrar com ação, será através do quê? Da Justiça Trabalhista. TRT, aí pode recorrer ao TST. Os servidores públicos estaduais, se quiserem entrar com ação trabalhista, será onde? Nos tribunais de justiça estaduais. E os servidores públicos federais, onde que entrarão com a ação trabalhista? Nos tribunais regionais federais. Então, só a nível de curiosidade trouxe, mas essa informação que, vez ou outra, pode cair na prova, mas sempre é bom ampliar o conhecimento. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!